temos algumas imagens agora ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados. Como vocês acompanharam ao longo do nosso noticiário o dia inteiro, havia uma ocupação, uma obstrução, melhor dito, uma obstrução e ocupação por parte de parlamentares da oposição. O presidente dessa Casa Legislativa, Hugo Mota, disse que ia retomar os trabalhos, ameaçou trazer a Polícia Legislativa, fez uma série de chamamentos à ordem, em parte bem-sucedidos, em parte mal-sucedidos. Acontece que agora ele conseguiu ocupar a cadeira dele lá no centro. Vocês acompanham as imagens ao vivo de dentro da Câmara dos Deputados em Brasília. Evidentemente que não está a coisa normal, ou então esse é o nosso novo normal. Ali sempre às vezes são muito acaloradas, sempre são muito acaloradas as trocas ali. Não são exatamente de ideias ali que eles estão trocando um a respeito do outro, mas o Hugo Mota até aqui conseguindo restabelecer pelo menos uma aparência de retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados. A gente continua acompanhando, pessoal. Qualquer coisa mais decisiva ou grave, você será imediatamente informado. A gente volta agora para a nossa conversa. Deixa eu começar por você, Alberto Pfeiffer. O ambiente político colocou o Brasil diante de uma situação muito complicada, que é uma corrente política interna importante do ponto de vista eleitoral, importante do ponto de vista político, buscar a ajuda de uma potência estrangeira para chegar aos seus objetivos, que são anistia ampla e restrita e impedir o julgamento de Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, obter o impeachment de uma figura importante em toda essa luta, que é a do ministro Alexandre de Moraes. O que o governo brasileiro pode fazer? Bom, essa corrente política encontrou respaldo numa figura política importante, o presidente da maior nação do mundo, que tem um interesse específico nessa situação. Quer dizer, ele não quer que o Brasil se bandeie para um lado que não seja o lado americano. O Brasil é um país importante no hemisfério, o hemisfério das Américas é uma zona de influência americana. Trump tem muito claro isso na sua formação do mundo, no seu mapa mental do mundo, a América para os americanos, e percebe a presença chinesa aqui, a presença de outras nações estrangeiras, extra-zona, Rússia, Irã, Venezuela, enfim, como ameaças desestabilizadoras e que podem complicar os interesses americanos aqui. Então, não é só porque houve um pleito, houve um lobby, houve alguma coisa de brasileiro junto à Casa Branca, porque Trump tem um interesse e talvez essa seja a maior razão que faz com que Trump endureça com o governo brasileiro. O que o governo brasileiro pode fazer nessa situação? Em primeiro lugar, deveria sim tentar abrir todos os canais de comunicação possíveis. E aparentemente ainda não encontrou uma fórmula, uma chave para fazer isso. A nossa embaixada em Washington parece não estar à altura da tarefa, sem qualquer crítica à pessoa da embaixadora, mas o corpo diplomático nosso lá. E não é só lá. Nós temos consulados por todos os Estados Unidos, tem contatos com empresas importantes, com políticos importantes, enfim, onde está a nossa ação diplomática clássica? Já sabendo que essa poderia ser uma atitude do governo de Donald Trump, né? A instabilidade, a imprevisibilidade, a impulsividade. Não fizemos isso. Dá tempo de fazer? Dá, e é necessário fazer. As relações diplomáticas entre as duas sociedades, entre os dois países, devem continuar. Não vejo espaço para uma ruptura de relações, para algo, uma escalada nesse sentido. A escalada virá com medidas específicas contra os alvos locais de Donald Trump, os juízes da Suprema Corte, políticos brasileiros, e vai se manter esse tensionamento, William. Eu não vejo como isso tenha uma chance de desaparecer, porque esse incômodo de Trump sobre o governo brasileiro é que faz com que, no futuro próximo, nas próximas eleições, alguma ação mais efetiva do governo americano, pelo menos, possa abrir espaço para a eleição de alguém não tão tendente a se alinhar com a China e com países com os quais os Estados Unidos não querem ver preponderando na região. Você ia falar alguma coisa? Sim, porque tem uma ação aqui do Brasil importante nesse movimento aqui, que está sendo vista com muito alívio pelo setor produtivo, que é o fato do governo não ter retaliado, né? Aliás, hoje o Lula disse isso, que não existe ainda um plano de retaliação, porque não quer provocar inflação
para o Brasil, coisa que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, essa não ação do governo tem gerado algum alívio. O ministro Fernando Haddad hoje, na conversa que teve com jornalistas, convocou os empresários a acionar a oposição nos Estados Unidos e dizer parem de fazer isso, né? Ele não é a primeira vez que ele faz isso, mas apesar do distanciamento que a gente está vendo acontecer daqueles grupos empresariais que sempre foram mais relacionados à direita, até com o bolsonarismo, há um distanciamento para uma tentativa de descontaminação de alguma forma, mas não houve, pelo menos não de forma direta, nenhum apelo direto ao Eduardo Bolsonaro, por exemplo, de dizer, amigo, para porque você está prejudicando o Brasil. Então, o Daniel lembra que o governo responde assim, dizendo, olha, a demanda para o Brasil tem um ponto um pouquinho diferente do que para o resto do mundo, que provoca essa porta trancada, né, para um diálogo, porque a premissa é muito ruim. Mas eu acho que a premissa e a resposta que o Brasil tem dado de dizer, olha, a gente não vai abrir mão, a coisa da soberania, pode até estar embrulhada no marketing, recebeu apoio no mundo inteiro, né? Eu não sei se isso é capaz de gerar, Lorival, um constrangimento a Trump, né? Esse apoio que o Brasil recebe em defender a sua soberania. Mas, de alguma forma, tem um ponto aí. Só uma coisa, o Brasil não retalia porque qualquer retaliação contra os Estados Unidos reverte contra o Brasil. O dano maior é para o Brasil, para a população brasileira. Mas com o fígado, né? Com o fígado poderia. Age e faz a retaliação. Agora, dentro do que você está falando, tem uma nota dura da CNA, que é a entidade que representa oficialmente o setor da agroindústria, dizendo estamos cansados desse tipo de política. Nós não queremos esse tipo de política, nós queremos algum tipo de pacificação. Nunca vi a CNA fazer isso nesses termos. Então, está chegando no limite, né? Lorival, se a gente considera, uma questão que a gente tem tratando praticamente toda a noite, agora, como a cada 24 horas a gente tem mais fatos entrando nesse fluxo de acontecimentos, a pergunta continua de pé. E qual é a chegada do Trump em relação ao Brasil? Uhum. Hoje eu apurei que lá em Washington o setor comercial do governo americano, o USTR, né, o Escritório de Representante Comercial, não recebeu instruções da Casa Branca, nem sequer para estudar a imposição de tarifa pelo fato de o Brasil importar da Rússia, como foi feito hoje com a Índia, né? Os 25% a mais colocaram a Índia no mesmo lugar que o Brasil em termos de tarifa, 50%. Com a Índia já houve a negociação, com o Brasil não houve ainda, né? Então, isso sinaliza que, como a gente vinha dizendo nos últimos dias, o Trump não está focado no Brasil neste momento, né? Não houve nenhuma autorização de o Departamento de Estado fazer as retaliações que estão previstas para o caso como aconteceu o caso da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Então, o Trump está focado na Rússia, né, e daí essa alíquota adicional contra a Índia para pressionar a Rússia. Esse é um momento de respiro para o Brasil fazer exatamente isso que a gente está sugerindo, né? Assim, entender que neste momento dá tempo de o Brasil lançar uma estratégia, fazer movimentos, né, que num segundo momento, talvez semana que vem, daqui a algumas semanas, ela atraiam o presidente Trump para uma negociação interessante que, como o Daniel muito bem aponta, não resvale nessas questões de soberania, de independência da justiça, porque realmente isso é um non-starter. Mas entre isso e não fazer nada, existe um espaço muito grande. Parar de falar da substituição do dólar, né? E eu acho que tem havido uma retração do Lula com relação a temas geopolíticos, assim, até para evitar entrar nesse alvo de Rússia também, que seria bem ruim. Vamos ver isso à luz de dois anúncios feitos hoje? Um deles, Daniel, é que o presidente Lula pretende telefonar para o primeiro-ministro da Índia, Modi, e para o presidente da China,
ainda nas próximas horas. Fomos ao OMC, que seria, né, um gesto simbólico. A OMC hoje não manda mais nada, praticamente foi destruída, aquilo como um organismo ao qual se pode recorrer quando se julga alguém vítima de algo desleal por parte do comércio internacional. Isso acabou, esse sistema acabou. Agora, nós vamos buscar dos BRICS ajuda para falar com o Trump. A OMC é absolutamente simbólica e nada mais do que simbólica nisso. Para falar de ligações, William, eu acho que a gente falou um pouquinho de estratégias aqui no bloco anterior. Uma estratégia, se a gente não disser equivocada, no mínimo temerária, né? Hoje teve uma ligação, amanhã vai ter ligação do Lula para Narendra Modi e talvez para Xi Jinping. O que já teve hoje bem cedinho, foi uma ligação entre o ministro das Relações Exteriores da China e o Celso Amorim. Não tem problema nenhum ter a ligação. O problema é que depois da ligação teve uma nota do serviço diplomático chinês descrevendo como foi essa ligação, depois o teor foi confirmado pelas fontes no Palácio do Planalto, dizendo que o ministro das Relações Exteriores da China exaltou a soberania e a dignidade do Brasil, numa óbvia referência ao que está acontecendo na crise com os Estados Unidos, criticou a interferência externa injustificada ao Brasil e reforçou a cooperação do Sul global. Então, esse tipo de linguagem que, de novo, não vejo problema nenhum absolutamente que o Celso Amorim converse com o ministro das Relações Exteriores da China, inclusive sobre isso, mas você divulgar, e a China não cometeria nenhuma indelicadeza com o Brasil, caso o Brasil tivesse pedido que essa conversa fosse reservada, estritamente reservada, isso parece atiçar desnecessariamente ali a Casa Branca para um mau humor ainda maior do que o que já existe com o Brasil.